Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas. E é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes nos moldes contemporâneos, tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, o terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações? Desafios da identidade no mundo contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. Experiências de pertencimento, reconhecimento e exclusão estão na base dos afetos, valores e aspirações que moldam a nossa vida. E são fortemente ancoradas na maneira como construímos, rejeitamos ou até mesmo redefinimos as identidades individuais e coletivas. Antes de pensar em respostas políticas ou recomendações éticas para os tempos atuais, talvez tenhamos que pensar como chegamos até aqui. O que caracteriza a experiência que temos no mundo e de nós mesmos na atualidade? Se experiências de pertencimento, reconhecimento e exclusão afetam a nossa identidade, nesse sentido, experiências de exílio e diáspora também precisam ser consideradas. Elas podem nos ajudar a ampliar o nosso entendimento sobre a noção de identidade. A primeira questão que nós temos que fazer é o que se chama explicação dos termos. Nesse sentido, eu gostaria, assim, de fazer algumas referências etimológicas sobre exatamente esses três termos iniciais. Sejam identidade, diáspora e exílio. Né? Identidade é a mais fácil. O id, latim, o idem. Né? Então, algo, né, que se mantém igual, é algo que permanece. Quando a gente chega na expressão diáspora, a nossa lembrança, nossa memória cultural nos envia situações mais concretas historicamente. Então, é muito ligado, por exemplo, à diáspora do povo judeu, não é? E a palavra, então, ela tem uma origem grega bastante evidente, né? O dias, através, e também os poros, né? Parece a disseminação, a descentração, né, de alguma coisa, de algum povo, de alguma instância histórica. Então, diáspora tem esse sentido de espalhamento. E a mais complexa é exílio, porque exílio, segundo as mais recentes pesquisas às quais eu tive acesso, provém direto de uma palavra anterior ao próprio grego, ao próprio latim, na tradição das línguas indo-arianas, que seria o al, que depois fica u. E nós conseguimos localizar essa partícula no interior de uma palavra que é perambular. Perambular. Significa movimento. Então é interessante pensar como, na verdade, esse exul, essa palavra latina exul, né, que depois foi acrescentado inclusive um S, ela já significa desde a origem algo que se movimenta. Perambulação é uma forma, né, de movimento. Parece razoavelmente uma questão dada como certa que a crise de identidade está entre nós. E eu vou tentar mostrar aqui por que talvez seja excelente que haja uma crise de identidade. Nós somos gente do século XX, que estamos sobrevivendo ao século XXI. E, nesse sentido, é importante a gente perceber que nós somos frutos de algo que a gente pode chamar de um século esquizofrênico. A partir de meados do século XIX, nós temos uma grande crise das representações, uma grande crise das ideias. Por um lado, a gente pode facilmente localizar naquilo que o filósofo Paul Ricoeur chamou de os mestres da suspeita, e ali nós temos, então, né, Marx, Freud, né, Nietzsche, mas não apenas, também na ciência, Darwin. Né? Já vinha esse movimento acontecendo desde a Renascença, mas ele recrudesce, ele realmente se robustece muito nesse período, a partir das décadas finais do século XIX. Né?
Isso vai significar vários descentramentos. Então, algumas quase certezas que nós tínhamos a respeito de uma ideia de individualidade, essa individualidade que surge na modernidade, da própria ideia de sujeito, quem é o sujeito subjectum, aquilo que está por baixo, né? A palavra subjectum já está por baixo sustentando. Essa própria ideia começa a ficar cada vez mais nebulosa e complicada. Afinal de contas, se nós remontarmos 200 anos antes, aprendemos que o René Descartes, né, havia dito que a ideia do pensamento, da filosofia, da própria ciência, é localizar ideias claras e distintas. E nós, é isso. Então, a nossa herança seria achar essas ideias claras e distintas para podermos evoluir na ciência, no conhecimento, etc. O problema é que, por exemplo, e vamos aqui pegar apenas o caso do Freud, quando Freud inicia as suas pesquisas, né, com Charcot, etc., ele passa de um neurologista para um inventor de alguma coisa sem nome. Afinal, não se decidiu se a psicanálise é uma ciência ou não. O que nos importa aqui é o seguinte: a descoberta de Freud nos traz à consciência elementos que conspiram na nossa formação, no nosso desenvolvimento humano, desde regiões às quais nós não temos um acesso racional tão simples, pelo menos tão simples. Ou seja, nós temos impulsos, nós temos uma série de condicionantes que é muito difícil para nós mesmos conseguirmos localizar, e isso vai nos obrigar a revermos, então, esse ideal lógico das ideias claras e distintas, trazendo para assombrá-las ideias obscuras e indistintas. Isso significa que há uma crise de alicerces do próprio modelo de civilização ocidental. Se aquilo que nós não vemos, que são os alicerces, estiver danificado, não se pode construir outro prédio. Ora, nós estamos então com uma questão de crise de alicerces, que é difícil de perceber, mas existe aí um índice cultural muito interessante que a gente não pode desprezar e que nos ajuda a entender melhor. Nós podemos ver, por exemplo, que todas as teorias racistas, especificamente no século XIX, que entram no século XX adentro e que causam o que nós bem sabemos, têm origem ali e são fomentadas a partir de medos sociais. Isso é muito interessante observar, porque é uma reação a alguma coisa que não é compreendida na consciência, né? Sociedades que estão com medos endêmicos, elas sintomatizam alguma coisa profunda que está acontecendo. Isso acontece no fim do século XIX, é ali que são formados, né? Existem partidos que são formados cuja única bandeira é o racismo. No caso específico, por exemplo, o antissemitismo. Então, isso nos deveria dar o que pensar, porque nós estamos, ao mesmo tempo, né, com aquele impulso extraordinário da ciência, né? A ciência está se desenvolvendo de uma forma inacreditável, e ciência aqui não apenas enquanto saber, mas enquanto tecnociência, ou seja, a aplicabilidade das cientificidades que são, então, descobertas e apropriadas. E, por outro lado, nós estamos com essa situação, digamos assim, de uma espécie de fragmentação, de uma espécie de enfraquecimento do sentido de realidade das pessoas. É interessante observar que um filósofo chamado Walter Benjamin escreve um texto já na segunda, terceira década do século XX, chamado Experiência e Pobreza. E esse texto refere o seguinte: os soldados que iam para a Primeira Guerra Mundial, eles não voltavam mais cheios de experiências, como se poderia ter esperado, mas voltavam não só mais vazios de experiência, como incapacitados de sentir e de ter experiências. Que mistério! O que está ocasionando isso? No próximo bloco. Então ele criou dessa situação medonha, né, uma possibilidade de sobrevivência, onde a coisa mais sonhada, que seria uma pátria, parece estar infinitamente distante. Um sentido e, ao mesmo tempo, um peso. Responsabilidade que não cessa, vigilância e insônia. Espírito que circula em cada frêmito da vida, que de todo o cotidiano e menor palpitar da existência faz um signo.
como que feito para a infinitude. A vida e a obra de pensadores que conheceram bem a situação do exílio e da diáspora nos dá mais clareza da relevância dessas experiências na construção da identidade. É o caso de grandes filósofos como Emmanuel Levinas, Jacques Derrida e Franz Rosenzweig. Quem foi Franz Rosenzweig? Ele vem de uma tradição de judaísmo assimilado, nascido na cidade de Kassel. Ele, como vem de uma família abastada e numa época onde a Alemanha era aberta a uma certa integração dos judeus, que, aliás, habitava a Alemanha antes dos alemães, naquele momento havia uma expectativa de que se pudesse integrar essas culturas que viviam há tantos anos juntos, sempre numa extrema dificuldade de lidar uma com a outra. No caso ali, daquela Alemanha complicada que veio, que estava naquele processo de transformação, como já se disse, de Dichter und Denker, quer dizer, dos poetas e pensadores, para os Richter und Henker, ou seja, para os juízes e carrascos. Como é que o país que tinha gerado Goethe e Schopenhauer e tanta gente, Schiller e tantos músicos famosos, e o país do Beethoven, como é que isso se descambou para aquilo que nós vimos no século XX? É uma questão não resolvida. Rosenzweig está ali, então ele vai estudar medicina, história. No fronte da guerra ele escreve a boa parte da sua obra principal em cartões postais que ele envia para a família. E ao fim da guerra ele está novamente já agora em Frankfurt, e lá ele se desencanta com o mundo, se desencanta com aquela ideia de cultura que ele tinha descrito na sua tese, que era uma espécie de correção, ou digamos assim, nova percepção do conceito de Estado que Hegel teria proposto, se decepciona com tudo isso aí e acaba escrevendo, ou dando os finalmente, nesse famoso texto chamado Estrela da Redenção. Nesse período, ele é acometido de uma doença que hoje nós conhecemos bem, que é a esclerose lateral amiotrófica, só que nós estamos agora em 1920, Ele, de 1924, não sai mais de casa até que morre em 1929. Ele, nas suas últimas fases, escrevia ensaios e ditos filosóficos com o movimento dos olhos que a sua esposa decodificava. Bom, segundo, Emmanuel Levinas, filho de um livreiro, de um dono de livraria, de uma tradição judaica na Lituânia. Quando ele vai estudar em Estrasburgo e deixa a sua família, ele faz toda a sua formação e logo vem a guerra. E aí, então, ele já é casado e já tem uma filha. Nesse período, inicia a guerra, regime de Vichy, nós já estamos aí nos anos 40, vocês sabem, colaboracionismo com os nazistas. Ele é salvo exclusivamente pela boa vontade de irmãs católicas e de amigos, como Maurice Blanchot e outros, que favorecem que ele se esconda num local onde os nazistas não conseguiram chegar. O resto acabou, virou cinza. A sua família, pai, mãe, irmãos, tios, sobrinhos, amigos, tudo liquidado. Tudo. Não sobrou nada. Então sobrou ele, a esposa, que também era uma russa, uma pianista russa, e a filha. Depois ele veio a ter um outro filho. Ele poderia ter, ali naquele momento, desistido da vida, mas ele continuou e ele escreve grandes obras, e duas obras-primas, uma chamada Totalidade Infinita, 1961, e depois um outro autor que eu vou citar, que é o terceiro, Derrida, faz um comentário, uma crítica, ele escreve uma resposta ao Derrida chamado De Outro Modo que Ser o Para Além da Essência, em 1974. Terceiro autor, Jacques Derrida. Jacques Derrida já é de uma outra geração, vai nascer em 1930 em El Biar. Nós estamos ali pertinho de Argel. Portanto, é um magrebino. Ele vem de uma tradição judaica. Não é por acaso que eu escolhi 3 autores judeus, por causa dessa questão diaspórica, mas diferente dos outros, não do leste europeu, mas sefardita, dos espanhóis que vão para fugir das expulsões na Espanha para o norte da África. É essa a tradição dele. O que aqui do Derrida nos interessa nessas questões? Nós tivemos um autor que tem uma grande decepção com a naturalização do processo de relação entre os judeus e alemães na Alemanha. Nós temos um outro autor, que é um lituano naturalizado francês, que sente na carne o que significou a Segunda Guerra Mundial para ele, especificamente.
E nós temos um terceiro autor que aparentemente não teve nenhum grande problema. Evidente, nós conhecemos a história, então nós sabemos que nós estamos ali entrando na maturidade de Derrida nas guerras de libertação da Argélia. Né? E isso era terrível, mas nesse momento ele estava na França. Mas período de Vichy, nascido em 1930, nós estamos falando em 1941, 42, um dia ele vai para a escola e recebe um bilhete. Vais ter que voltar para casa. Teus pais serão comunicados. Aí ele volta, o que aconteceu? Regime de Vichy, começa a perseguição antissemita, então tem um números clausos, podia ter um mínimo de pessoas, né, de judeus ali participando, ele é excluído, sem entender por quê. Isso aí, né, é uma espécie de ferida que ocorre, então, que gera o pensamento dele de algum modo. Né? É uma ferida muito potente. Então, vejam, gente, nós temos 3 autores que estão imbricados na nossa temática. É a questão identitária. Quem sou eu, afinal? Vamos pensar num outro que nós temos todos em vista também, né? Aqui na nossa presença, Kafka. Né? Kafka era um judeu que morava na, então, Tchecoslováquia, né? Onde se falava tcheco, mas ele era da elite que falava alemão. Então, quem era ele? Era tudo e nada. Era realmente uma combinação improvável. Né? A mesma coisa com esses autores. Sou judeu ou alemão? Né? Eu pensava que era alemão, mas agora estão me perseguindo como se eu não fosse alemão. Então essa gente perde a identidade, se é que tiver algum dia. Diáspora. Nós estamos contando a história de diásporas. Pessoas que saem, se tornam distantes, que se espalham. E exílio, perambulação. O exílio está em todo lugar. Nós conhecemos, por exemplo, na literatura do exílio, né? Canção do exílio, né? Famosa nossa. Nós conhecemos a questão da literatura do exílio, a questão da literatura no exílio, e talvez não fosse uma ideia despropositada pensar na literatura como exílio. Como exílio. Né? Os 3 autores viveram nessa imbricação. O Levinas, por exemplo, depois nunca mais voltou à Alemanha, ele tinha estudado lá. Mas isso não impediu de continuar tendo amigos alemães. Então ele criou dessa situação medonha, né, uma possibilidade de sobrevivência, onde a coisa mais sonhada, que seria uma pátria, parece estar infinitamente distante. Tem que fazer da sua língua sua própria pátria, né? Tem que fazer da sua posição existencial sua própria pátria, ou da sua profissão. Né? Complexo. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. No próximo bloco... A gente sabe que nada desaparece porque a gente finge que não está ali. Portanto, aquilo volta. E a gente conhece a famosa história, a doença volta com sintoma. Toda civilização que aceita o ser, o desespero trágico que ele comporta e os crimes que ele justifica, merece o nome de bárbara. Não se passa impune a uma guerra, mesmo que distante, no tempo ou no espaço. Ao revisitar a história das guerras, encontramos elementos importantes para pensar a questão da identidade. Talvez possamos entender melhor a natureza do que está na base dos nossos medos, frustrações, angústias e do que vem moldando nossas formas de coesão e de confrontação social. O passado está em nós, em nosso presente. E a história nos mostra como chegamos até aqui. A Primeira Guerra Moderna é a Primeira Guerra Mundial. Não somente porque ela foi a Guerra Mundial, e sim muito mais porque ela foi a primeira guerra onde eu consegui, de algum modo, não me encontrar diretamente com o meu inimigo. Na Primeira Guerra Mundial, foram utilizados recursos de guerra, né, oriundos dos recentes desenvolvimentos científicos, que nunca tinham sido utilizados, nem poderiam ter sido. Estavam ali em fase experimental. Avião, o aeroplano, o gás venenoso, o submarino, e por aí vai. Nós temos uma guerra que ela não tem mais face. Se ali temos uma trincheira e ali eu sei que tem inimigos, eu atiro uma granada, ou eu lanço chamas, ou gás, etc. Eu não vejo esses inimigos.
é interessante observar, e eu quero apertar um pouco essa tensão, no sentido de que, por exemplo, a ciência, a partir da guerra, tem grandes desenvolvimentos. Nós temos lá, ao fim da Primeira Guerra Mundial, os grandes cirurgiões, né, que tiveram que lidar com os mutilados de guerra, reconstruir faces, reconstruir corpos. Quer dizer, que ciência que nasceu desse horror, vocês percebem? Então, esse século, ele nasce cindido, ele nasce numa situação muito brutalmente tensa. E isso nos faz, então, pensar, será que realmente não existe um elemento esquizoide nesse nosso famoso século XX, do qual todos nós ainda vivemos, no qual nós todos ainda vivemos? Em que sentido? Ciência se desenvolve de uma forma extraordinária. Todo o processo neocolonial, né, todo o processo de expansão, de dominação, de violência dominadora, se desenvolve de forma extraordinária, simultaneamente, usando das mesmas lógicas. E aí nós temos, então, aquele momento que um autor espanhol chamado Reis Matia chamou de a meia-noite do século XX, na Segunda Guerra. Né? Na Segunda Guerra nós temos aquele momento onde não há nada que não tenha sido cientificamente planejado. Então, para quem conhece a história, né, da Endlösung der Judenfrage, ou seja, da solução final da questão judaica, como é que se processou isso aí? Eram os melhores engenheiros, melhores estrategistas que se tinha, que tinha que dar uma solução, porque precisava de mais terreno, sangue e terra, Blutenboden, etc. Primeira ideia, levar todo mundo, que era o outro, que era o indesejado, para Madagascar. Botar em navios, levar. Caríssimo, não funciona. Não ia dar certo. Aí se chega àquela que nós conhecemos. Tá? Qual é a ideia original? Levar as pessoas para campos de trabalho, de tal modo que elas se esgotassem pelo trabalho. Arbeit macht frei. Lá em Oswiecim, Auschwitz, está escrito isso na entrada do campo. Né? O trabalho liberta. Então, já que temos que conviver com essas criaturas que, na verdade, já são menos do que animais, muito menos, né? Então vamos utilizar o que der delas. Essa era a ideia original. O problema é que tinha gente demais. Ou seja, é uma lógica industrial. É isso que eu queria deixar bem claro. Não há nada por acaso. As pessoas eram denominadas, tirado o nome e colocado ali, né, um número que algumas pessoas ainda sobreviventes portam. A transformação da qualidade, da singularidade numa quantidade. Vejam bem, a ciência foi usada ao extremo. Um lado, o lado inimigo, em princípio, transforma os seus inimigos, né, especificamente certas populações, etc., o outro que odiava, em fumaça. Esse é o lado mau. E o lado bom, o que faz ao fim da guerra? Vingança de Pearl Harbor? Ou seria uma questão geopolítica com a União Soviética, que estava tendo para ver quem mandava onde, em quando? Larga as bombas atômicas, não é? Japão capitulando, sendo que a primeira bomba, caída sobre Hiroshima, ela teve o componente do planejamento. Mas a segunda, sobre Nagasaki, que foi algum tempo depois, foi por acaso. Por quê? Porque estava encoberto o céu, mas ali abriu-se uma clareira e ali foi largada a bomba. E, na verdade, até aí, um elemento do acaso entrou. Parece que realmente para tornar mais pungente e mais forte essa imagem que está se criando. Essa é a ideia de um século completamente esquizofrênico. Então, nós temos uma ciência extremamente avançada que lida com um processo de destruição extremamente avançado. E o que segue nessa linha. Né? Nós vamos ver depois a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. E nós temos agora as voltas com a questão das guerras drônicas, onde os drones são os responsáveis, né? Responsáveis e responsáveis pela aniquilação ou pela neutralização do inimigo. Ora, a história das guerras nos mostra uma crescente desumanização num sentido muito próprio que eu estou dizendo aqui. Não uma desumanização no sentido, né, teórico, mas na transformação no ser humano e, por extensão, da vida em geral, né, num objeto quantitativo, num dado quantitativo. Isso não é diferente
né, do que a gente pode observar em muitos outros campos. A diferença é que a guerra se pode utilizar e funciona muito bem como uma dimensão muito expressiva disso. Nós vamos, a partir daí, chegar no século XXI, como herdeiros dessa imensa bagagem, nós estamos lidando com uma série de situações que a psicanálise nos ajuda a entender bastante bem, uma série de situações de luto mal resolvido, ou, né, uma série de situações de escamoteamento, de encobertamento, ou acobertamento, né, uma série de questões que têm a ver, né, com aquilo que o Freud chamava de Verdrängung, que é o recalcamento de elementos. Ora, a gente sabe que nada desaparece porque a gente finge que não está ali. Portanto, aquilo volta. E a gente conhece a famosa história, a doença volta com sintoma. Tudo volta com sintoma. O que talvez nós, em termos culturais, estejamos experimentando hoje, aqui, agora, e vejam bem, não é uma questão delimitada num determinado país, numa determinada região, mas é uma questão bem geral, é o retorno desses recalcados, que são muito antigos, mas aos quais a gente não conseguia, talvez, nem perceber. Os nossos sismógrafos não eram sutis o suficiente para perceber. As antenas da sensibilidade têm que ser muito sensíveis para que se possa acompanhar o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Esses sismógrafos surgem muito tardiamente, mas eles estão na cultura. Eles estão na cultura em pessoas, eles estão na cultura em manifestações culturais, em criações culturais. Por que, por exemplo, que tendo dito Heinrich Heine, lá por 1820, 1830, que quem queima livros hoje, queima gente amanhã, demorou 100 anos, realizou-se essa antiprofecia, esse horror, realizou-se com a queima dos livros, coisas desse tipo. Por que demorou tanto? Porque, na verdade, o poeta, e Heine era um poeta, tinha uma sensibilidade para esse estilo, né, de degeneração, para usar uma palavra que depois foi usada e abusada, né, de monstruosidade, ou de patologização, ou talvez de teratologia, que as pessoas, suas contemporâneas, talvez nem pudessem entender. O fato é, então, que nós estamos numa época profundamente disfórica, né? Não é o contrário de eufórica. O contrário de uma época onde as pessoas veem facilmente os seus objetivos, onde veem os sentidos do seu fazer num alcance razoável. Nós estamos numa época onde isso está sendo profundamente questionado. E nós estamos, então, isso é evidente, numa época com muito medo. Esse é um componente essencial que está na cultura. E há muitos anos ele é natural, ele sempre funcionou. Nós não precisamos aqui pegar, né, o mal-estar na cultura do Freud para relembrarmos todo esse processo, né, esse mal-estar que nos acompanha nesse processo, né, de criação de cultura, mas ele está cada vez mais presente, cada vez mais incontrolável. E medo não é medo de nada. Medo é medo qualificado. E aqui a gente vai usar sempre a expressão medo do outro. Todo medo é medo do outro. Se eu tenho medo de adquirir uma doença, a doença, nesse sentido, é o outro, do qual eu tenho medo, né? Se eu penso que X, Y, Z podem vir a me atacar, então eles são o outro. O outro é apavorante. No próximo bloco, a sociedade tensa, tesa, rígida, precisa desesperadamente de bodes expiatórios. E aí nós precisamos também de ídolos. E essa história é muito velha. somos herdeiros dos horrores das guerras. Conhecemos uma assustadora desumanização, o que nos trouxe um luto profundo, mesmo que inconsciente. Sabemos do que fomos capazes e não queremos repetir, mas tudo isso está em nós. Em uma teia quase invisível de ideias, palavras, hábitos, nos deixamos emaranhar, paralisados e amedrontados. Hoje estamos diante de um mundo marcado pelo medo. E o medo é sempre do outro, seja este outro quem ou o que for. Enquanto não conseguimos defini-lo, vamos elegendo inimigos, bodes expiatórios. E mais, criando ídolos para adorar, na esperança de que nos protejam.
Na falta de clareza, instaura-se a crise. E o caminho, mais uma vez, está em entender os significados da própria palavra. A palavra crises, né, é uma palavra riquíssima. O verbo krineo, daí surge a palavra crises. Né? Nós somos muito acostumados a ver a crise como uma dimensão de negatividade. Crises é aquele momento onde algo se desconecta e se apresenta, né, como que, entre aspas, desconjuntado. É um momento onde as coisas não estão claras. Quem está em crise é porque não tem clareza da situação que está vivendo, porque se estivesse, não estaria em crise. Mas existe uma positivação da crise possível. A gente vai chamá-la, e olha que interessante, é uma palavra que soa pior ainda que crise, é crítica. Crítica é o que é? Dentro dessa tradição e dentro disso que eu estou expondo. A positivação da crise, a utilização da crise no sentido da construção de algo. Isso é uma crítica. Então, dentro desse raciocínio, ninguém precisa nunca dizer, eu vou, né, fazer aqui uma crítica construtiva, porque não existe crítica que não seja construtiva. Crítica é tomar a crise, né, a sério. Né? Tomar a crise a sério e, a partir daí, estabelecer uma nova relação de realidade. Talvez pensar a dimensão crítica da crise, da identidade. Que identidade é essa, afinal? Será que ela existiu? Ou ela era uma lenda urbana? Todo mundo tem crise de identidade, mas quando a gente quer saber que identidade é essa, fica difícil da gente traduzir. Talvez porque a identidade que nós estamos pensando, a identidade mais adequada à temporalidade humana, à existência humana, não seja a identidade da palavra, do idem, da continuidade, da não necessidade de repetição, porque permanece, de algo que permanece apesar das mudanças externas. Seria muito bonito, mas talvez não seja real. É possível, né? Essa é a hipótese, é possível que nós tenhamos que reconstruir o conceito, a categoria de identidade, a partir de parâmetros completamente diferentes daqueles que nós estamos acostumados desde que o Logos surgiu. Quem sabe, né, mais uma vez, né, as dimensões diaspóricas, nós brasileiros ou pessoas estrangeiros que aqui moram, que aqui convivem, todos somos frutos de uma diáspora. Quem não é fruto de uma diáspora na existência humana? Diáspora parece assim uma coisa terrível. Quem sabe não é a condição humana que está por trás. Vamos deixar a identidade ali guardadinha e vamos ver esses outros dois. Tá? Talvez o exílio, né? O perambular, como eu disse aqui no início. Quem de nós não perambula vida fora? Nós podemos estar fisicamente parados, mas, na verdade, a nossa vida interna, o nosso metabolismo, é uma constante e contínua perambulação. Isso do ponto de vista cognitivo, emocional, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Por que nós criamos uma resistência tão extraordinária, né, de não aceitarmos o exílio como constituinte da nossa possibilidade de sermos alguém que nós realmente somos? Vamos aqui citar o Nietzsche, né? Torna-te quem és. Então, para se tornar quem somos, quem sabe a gente precise ou necessite. É diferente. Precisar é uma coisa. Necessitar, já que nós estamos trabalhando aí com palavras de origem, é necessário. Não pode não ser. Tem que ser. Quem sabe a gente necessite da dimensão exílica no nosso interior. Quem sabe, em outras palavras, né, nós não estaríamos aqui abrindo algumas possibilidades, né, de reconduzir as discussões que nós estamos tendo, né, sobre quem é quem, sobre a necessidade obsessiva de procurar bandeiras, de procurar sinais, marcas distintivas nessa situação em que o ser humano, para não falar, né, de uma forma na frente do Derrida, eu não posso aqui falar o homem, né, porque afinal de contas ele dizia, bom, nós temos que desconstruir a lógica do falogocentrismo, né, do androcentrismo. Então, vamos falar ser humano, porque aí, em princípio, estão incorporadas todos os gêneros, todos os sexos, todas as possibilidades humanas, né? Quem sabe isso não vai nos ajudar a encarar os nossos medos. Nós somos pessoas que estão medrosas,
Nós somos medrosos constitucionalmente. É a condição de sobrevivência, né? Mas se patologiza, se transforma numa entidade nosológica quando vira um absoluto. E nós sabemos que se nós conseguirmos induzir numa determinada população uma dimensão pânica, essa população, seja ela animal ou humana, vai fazer coisas que seria completamente inconcebível de pensar se não estivesse naquela situação. Nós já estamos numa situação pânica. Nós precisamos desesperadamente de inimigos. O que são inimigos desde a mais remota tradição? Além de inimigos, eles são bodes expiatórios. A sociedade tensa, tesa, rígida, precisa desesperadamente de bodes expiatórios. E aí nós precisamos também de ídolos. E essa história é muito velha e muito antiga, né? É ancestral, é primigênia. Ídolos, desde aquela ideia do bezerro de ouro. Nós construímos algo e adoramos o que construímos. Isso é a melhor concepção, a melhor definição, digamos assim, rápida da idolatria. Nós precisamos de ídolos, porque o ídolo é a contraparte do pânico, do medo. Quem não tem medo não tem ídolos. Não precisa de ídolos. Quem tem medo tem que ter um ídolo que, de algum modo, legitime o medo. E vocês entendem que nós entramos num ciclo infernal. Nós temos que desconstruir, e por isso o Derrida está aqui em lugar de honra, desconstrução, desconstruir as lógicas de medo que proliferam à revelia da racionalidade. Nós estamos num momento onde pensar não é uma coisa bem-vinda. Nós estamos num momento onde criticar, e vejam, criticar no sentido real da palavra, não criticar, né, no sentido fato. Não, no sentido real da palavra, não é uma questão bem-vinda. Nós estamos num mundo muito paradoxal. Nós estamos entrando num processo, né, de confusão, fusão de tudo com tudo, onde a racionalidade perde muitas vezes o sentido e nós nos irritamos profundamente com isso. Nós estamos num circuito de doença. Um circuito de doença, oscilando entre as dimensões pânicas, do medo extrapolado, e as dimensões, por assim dizer, idolátricas, onde se investe alguma coisa da segurança que eu não acho em lugar nenhum. Portanto, eu estou em processo de profundo sofrimento, ou, como se diria na psicanálise, de melancolização, sem necessariamente poder conseguir se dar conta do que está acontecendo. E esse é o pior tipo de sofrimento possível, porque ele está trabalhando, mesmo que nós não percebamos. Essa é a questão. Nós vivemos no presente numa sociedade extremamente doente. Isso significa que as relações estão doentes, as pessoas estão doentes, adoecidas, né? As visões de mundo estão doentes. Tudo que a cultura gera está doente. Está mostrando sintomas. Nós temos que ser radicais. Vamos à raiz da questão. E ao irmos à raiz da questão, nós começamos a perceber, né, uma série de dimensões patológicas que constituem a nossa atual sociedade. Quem sabe não é o caso da gente reconstruir a nossa ideia, o nosso ideal de identidade a partir da interpenetração da palavra identidade com as palavras, né, exílio e diáspora. Quem sabe? Quem sabe isso não nos ajudaria a perceber que esse medo, esse pânico que nós estamos, e de algum modo está trabalhando, mesmo nas pessoas mais equilibradas, mesmo nas pessoas mais racionais, estão somatizando, estão percebendo aquilo a fluir, né? Quem sabe isso nos ajuda a entender que esse medo que nós sentimos, ele é o medo do outro. Não há medo que não seja medo do outro. Eu sofro e gozo com esse sofrimento porque eu estou numa sociedade perversa. O medo é sempre o medo do outro. E o único que pode nos acordar desse pesadelo medonho do medo onipresente é o outro. Quem é o outro? É a realidade. Nós vivemos em mundos paralelos. Nós vivemos em bolhas, né, autossuficientes, paralelas. O que falta, quem sabe, não é um pouco mais, né, de confiança em nós mesmos. Né?
dizer, no sentido, então, de descascarmos esse núcleo que está tão blindado, protegido, essa carapaça, né, que nos transformou, então, naquilo que é um sonho da modernidade, uma mônada onde cada um de nós é uma mônada completamente isolada da outra, mas que até pode se relacionar se as duas quiserem. Aí, dessa história, né, tem um livro famoso do Leibniz chamado Monadologia. Aí surge, por exemplo, na época das guerras religiosas, o conceito de tolerância. Você já viu que conceito medonho é esse de tolerância, gente? Por quê? Porque eu só tolero aquilo que, se eu pudesse, eu não toleraria. Esse conceito não é produtivo. Ele funcionou nas guerras religiosas. Mas, claro, falando num país onde ter tolerância já é uma grande coisa, mas o conceito não é tolerância. Tolerância significa eu me isolo, fico na minha, tu ficas na tua, etc. Esse não é um bom conceito. Infelizmente, a cultura, né, sobrevalorizou esse conceito e ele é utilizado seguramente. A mesma coisa, liberdade. Lembram? Liberdade, a minha liberdade começa quando a tua acaba, a tua liberdade acaba, começa quando a minha acaba. Coisíssima nenhuma, isso só vale para mônadas, né? Levinas disse lá num texto e mostra por quê a minha liberdade começa quando a tua começa. Porque se não for assim, alguém é escravo de alguém. Simples assim. Ou seja, nós somos fruto de uma modernidade que fragmentou a realidade humana, que descomunicalizou a realidade humana na proliferação da comunicação indiferenciada, né? E nós somos, então, os herdeiros dessa doença. Talvez possamos agora, então, fazer um levantamento dos salvados e, a partir daí, empreender, né, alguns processos de desajuste daquilo que está excessivamente bem acoplado, né, as nossas certezas. Hoje está cheio de gente com certeza, vocês já observaram? É terrível, todo mundo tem certezas. Mas a certeza não leva a lugar nenhum, é o idem. Se é certo, se é absoluto, para que pensar? Não é? Quem sabe essa certeza não é só uma defesa histérica, uma paranoia. Aliás, essa palavra deve ter sido muito mais usada. Uma paranoia privada, uma paranoia cultural que eu crio, tudo em função desse caldo doentio, né? Onde se mistura medo, né? Angústia, paranoia, histeria, perversão com o gozo alheio. Quem sabe um pequeno desencontro aí, deixando o outro aparecer pela fresta, né? Naquele momento onde a coisa ainda não coincidiu consigo mesmo, faça explodir essa verdadeira quimera, esse desdobramento doentio que nos assombra de uma forma tão absurda. Pessoas que não querem pensar e têm um medo terrível do pensamento, é uma coisa. Nós aqui, que queremos pensar, estamos, talvez, num certo sentido, infelizes. Não posso pensar muito diferente disso. Estamos infelizes. Mas já pensaram que horror que é ser infeliz? Ou seja, viver prisioneiro dos seus próprios medos. Nós ainda temos grandes vantagens frente àqueles que não suportam nem a menos a ideia, porque nunca vão conseguir encarar os seus medos. Então, gente, quem sabe, identidade agora toma um outro sentido. É a relação. E a única coisa que a gente pode criar. O resto é transformação. O encontro nunca houve antes até ele acontecer. As outras coisas já vieram, em formas diferentes. Então, como dizia Rosenzweig, que morreu com 42 anos, depois de ficar 6 anos, né, na cama preso, sem poder se mexer, o tempo certo está aí. Zeit ist es. A Clarissa pergunta como podemos, no Brasil, retomar a nossa identidade a partir da maioria da população que é negra e a partir da nossa minoria indígena. E o Cícero pergunta, diante da sua visão de identidade, vale ainda insistir nas lutas sociais em torno das chamadas causas identitárias ou será necessário ir além disso? O que é maioria e minoria? A questão não está aí, a questão não está na qualidade. Então, o que nós temos? Nós temos uma obliteração histórica, que hoje está cada vez mais
digamos, sendo escavada, está sendo desconstruída, né? E, portanto, está vindo à luz novamente aquilo que foi profundamente recalcado, que é a questão da escravidão. A questão da escravidão é um dos piores recalques. O Brasil é um país mestre em achar jeitinhos de recalcar coisas, né? É o único país da América Latina que não fez uma justiça de transição, ou da África do Sul, incluindo a África do Sul, com o apartheid. Nós sabemos, a lei da anistia, aquela que é uma coisa escrota, uma coisa que não funciona e não pode funcionar a longo termo, porque a doença foi só encapada. Então, a questão primeiro está em reconhecer isso. E observem, né? Quem foram os primeiros a serem pretensos ou pretendidos escravizados? Os índios, não é? Afinal, é aquela gente que se demorou 200 anos para dizer se era gente ou não. Então, nós temos que coisificar alguma coisa, alguém, para podermos usá-lo. E aí, então, veio os africanos e tudo que nós conhecemos. E aí, num testamento em 1860, ou 50, ou 40, que alguém deixasse para outrem, ele diria, não te deixo, né, 500 pessoas escravizadas, te deixo 500 peças. Era assim que se chamava. Está lá, né, nos tombos. Ou seja, de algum modo, o que existe é uma só lógica, que é a lógica da dominação e da exploração. Ela vai aparecer em todos os sentidos possíveis e imagináveis. É a negação do outro. E aí, então, conecta com a segunda questão, que também é muito pertinente, né? Ela conecta com uma noção de identidade para além da identidade, onde a gente talvez não precise ter medo de fazer a identidade, esse conceito, desocupar aquele pódio que ela ocupa para colocar ali uma multidiversidade, uma multiconvivência, uma diversidade, talvez a palavra bonita aí, uma alteridade, né? Então, a luta identitária tem um problema. Ela parece uma luta pela mesma identidade que está em crise. Mas uma luta pela multidiversidade não é a mesma coisa. Por isso, se as lutas hoje têm chance de darem certo, é quando elas se encontram, não quando elas se afastam. Então, o paradoxo aí é que a coisa só existe realmente enquanto infinita diversidade, mas ela só pode ser abrangida nessa infinita diversidade quando ela se compõe numa unidade compreensível. Então, as lutas identitárias têm que assumir a posição de lutas diversificárias, onde cada um seja completamente diferente do outro. Aliás, voltamos ao Rosenzweig. Rosenzweig dizia, ele era um judeu que quase se converteu ao cristianismo, tinha muitos amigos cristãos. No fim ele disse, não, eu sou um judeu que quer ser amigo dos cristãos. Ou seja, manter a diferença. Essa é a questão. E não, né, procurar desesperadamente uma identidade. Nós temos que ir além das ideias de lutas identitárias, porque nós estamos reproduzindo a lógica das mônadas, que é o que nós acabamos de tentar criticar aqui. Então nós temos que ter lutas multidiversificadas, multi-alteridades. É isso que nós precisamos. Porque aí eu posso ser, eu que não sou indígena, posso ser amigo, estabelecer com ele a relação, aquela que eu propunha aqui, do indígena. Se não, acontece o que acontece nas falácias, por exemplo, com relação à natureza. Nós somos parte da natureza, então temos que cuidar da natureza. Balela. Ninguém cuida da natureza. Sabe por quê? Porque existe um raciocínio prévio aí que não é dito. Dizem, se eu sou parte da natureza, se eu estou fazendo uma coisa para a natureza, eu estou fazendo para mim, há uma diluição aí das coisas claras. Não, eu não sou parte daquilo que nesse momento me cabe perceber como sendo a natureza. Eu sou responsável por aquilo, eu sou outro em relação àquilo e ela é outra em relação a mim. Então, para chegarmos a uma melhor identidade, temos que diversificar profundamente, né, para conseguir, então, chegar a uma síntese um pouco maior. Quanto mais nós formos, mais capazes de perceber o não nós seremos. E, sendo assim, essa identidade aqui tem que ser contaminada com a possibilidade de percepção do que não é nós, do não nós. Ou seja, tem que haver uma contaminação que significa o reforçamento de uma singularidade. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A esperança não pode morrer. No momento que morrer a esperança, eu não levanto mais, acabou. Então, na verdade, essa esperança está ali. Ela pode estar violentada, pode estar acorrentada, pode estar sofrida, né? Pode estar sofrente, mas está ali.
O fato é que nós estamos aqui.